Vamos embora com notícias aqui no Raiz Tricolor. A gente fala agora da confirmação da informação da renovação do Kevin Cernão. Um dia, se fosse brasileiro, seria chamado assim. Kevin Serna está com contrato renovado com o Fluminense. Falta apenas o anúncio oficial, mas no CT Carlos Castilho, nessa segunda-feira, o empresário Narciso Algames foi até o CT para poder efetivar a renovação de contrato. Tivemos lá também a coletiva do James e do Guilherme Arana, né, a coletiva de apresentação, né, entre aspas, porque os caras já até jogaram algumas partidas, já ganharam clássico, mas é uma coletiva de praxe organizada pela assessoria do Fluminense para que os torcedores possam conhecer um pouco mais ali também dos jogadores. E aí, nesse inteirinho, foi visto o Narciso Algames indo lá no CT para poder fechar essa renovação de contrato. A gente fala sobre isso com detalhes exclusivos aqui nesse vídeo do Giro de Notícias. Roda a vinheta. Vamos lá, tá? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e eu vou passar para vocês, mais uma vez aqui, a dica da Fute Fanatics. Tem muita gente que me pergunta, vocês já estão vendo que começamos a era do Brasileirão e já tem aqui no meu cenário a camisa do Grêmio também. Eu boto sempre a camisa do time adversário, exceção dos rivais aqui do Rio, obviamente, né? Até porque eu nem tenho camisa deles. Mas eu tenho camisa de todos os adversários que enfrentam o Fluminense, que eu sou um maluco. Na Fute Fanatics, você que é fanático, é maluco pro futebol, pode comprar camisa de vários times, mas eu sempre dou a dica aqui das camisas do Fluminense. Camisas que acabaram de lançar, as camisas da Puma, tá? Recém-lançadas, e tem lá na Fute Fanatics. Ah, Gabriel, mas o preço tá igual em todo outro lugar. Exato, porque é regra que tem que deixar o preço ali pro, né, o mesmo preço dos outros. Mas na Fute Fanatics tem um cupom Jornada10. Você clica no link que tá aqui na descrição, usa o cupom Jornada10 que você ganha 10% de desconto. Se você já tiver usado em algum outro momento, é só criar outra conta lá. E além disso, se você quiser parcelar, você pode parcelar, mas se quiser pagar no Pix, você ganha mais 10% de desconto. A gente está falando de, por exemplo, uma camisa saindo por R$120 mais barato. O preço é caro? Mas você pode pagar mais barato, né? Pelo menos pagar mais barato dentro do caro. Usa o link aqui da descrição. Vamos lá, cara. A gente fala sobre a situação do Kevin Serna. Informação do Vitor Lessa de que o Narciso Algames saiu hoje lá do CT Carlos Castilho e o contrato foi assinado para a renovação do Kevin Serna. A gente trouxe essa informação ontem à noite sobre a renovação dele. Era uma notícia que estava, né, no ar, assim, uma impressão que estava no ar. Depois da recusa da proposta do Boca, eu cheguei a mencionar aqui e falei, agora vamos ver se vai rolar uma renovação de contrato. Porque o Narciso Algames não pegou o voo para o Brasil só para poder trazer essa proposta do Boca. E ontem à noite mesmo eu fui apurar, como eu falei aqui no vídeo que eu lancei ontem de madrugada, acabou que nem foi um vídeo com tanta visualização, então por isso eu vou trazer aqui alguns detalhes até que eu falei ontem à noite também. Eu fui apurar algumas coisas porque eu recebi algumas informações e fui tentar confirmar essas informações, né? O que a gente faz aqui no processo padrão do jornalismo. Algumas eu tinha confirmado, outras eu só confirmei nessa segunda-feira. Vamos lá, tá? Primeiro, ontem à noite, lá já tinha sido estabelecido, quando vaza ali aquele vídeo do Narciso Algames, o empresário do Serna, com o Mário Bittencourt no final do jogo, mostrando, já tinha ficado acertada, encaminhada a renovação do Kevin Serna com o Fluminense. Depois eu vou dar os detalhes da renovação. Quando o empresário do Serna veio ao Brasil e trouxe a proposta do Boca Juniors, na verdade ele enviou antes, mas veio ao Brasil, ele nem precisava vir ao Brasil, porque a proposta que foi enviada através dele do Boca Juniors não agradou o Fluminense. Não agradou em nada. O Fluminense não tinha a menor hipótese de aceitar o valor que foi oferecido, menos de $5 milhões na venda do Kevin Serna. E essa reunião foi porque foi a primeira vez que chegou uma proposta minimamente lógica para o Kevin Serna, uma proposta na prática, né? Com valores, com data, com tudo. E aí, como é padrão, acaba sendo no mercado, um jogador que começa a ser muito valorizado, tem um contrato mais defasado. O contrato do Kevin Serna é de julho de 24. A gente está em janeiro de 26. Você vai falar, Gabriel, 1 ano e meio só. Mas 1 ano e meio de transformação, de um cara que veio do Campeonato Peruano, tinha vindo de um time pequeno, bateu no Alianza Lima, veio para cá e se tornou uma das principais peças de um time
que foi quarto colocado no Mundial na Copa do Mundo de Clubes, foi quinto colocado no Brasileirão, que foi semifinalista da Copa do Brasil. Então, assim, quinto colocado da Sula. Time que, né, conseguiu, é outro time em relação a 24. E o Serna é outro jogador. De que se renegocie contratos. O Caio Jorge, agora no Cruzeiro, foi um exemplo desse também. O Flamengo ofereceu uma proposta acima, inclusive na valorização salarial, que é isso que eu vou falar sobre o Serna, pelo Caio Jorge do Cruzeiro. O Cruzeiro recusou a proposta. E aí é de praxe no mercado, você pode concordar ou discordar, mas é de praxe no mercado que, quando vem uma proposta pro Caio Jorge ganhar muito mais fora do Cruzeiro do que dentro do Cruzeiro, ele olha e vai falar, cara, eu tô desvalorizado aqui. Porque se tem proposta para eu ganhar muito mais lá fora, e aí se renegocia o contrato, o Caio Jorge renegociou, até recebeu a informação, não sei se os cruzeirenses têm, não sei se importa para eles, também se importa o Tricolor, acho que foram quase 30 milhões de reais, ou 20 e poucos milhões de reais, foram por volta de 20 e poucos milhões de reais de luvas pro Caio Jorge só para só pela renovação. Tá? Enfim, o negócio tá maluco lá no Cruzeiro. Mas voltando pro nosso quintal aqui. Quais são os detalhes dessa renovação do Kevin Serna? A renovação foi concretizada na manhã da segunda-feira. A renovação que foi concretizada na manhã dessa segunda-feira, ela tem um aumento salarial do Kevin Serna. Tá? Eu já vinha falando aqui, o salário do Serna era um salário baixo na época que ele foi contratado. Por quê? Porque ele era uma aposta. Como eu falei, ele tinha 3 gols pelo Alianza Lima, tinha jogado 6 meses só no maior time do Campeonato Peruano. Antes disso, ele jogava num time pequeno do Campeonato Peruano. Então o Fluminense estava apostando muito ali nele. Ou melhor, estava apostando muito, mas não apostando no valor alto. O Serna sobe o salário. Eu não gosto muito de ficar falando valores de salário, tá? Então eu não entro muito nessa. Mas o que eu consegui apurar, que era a informação que eu estava tentando confirmar. Que a situação da proposta do Boca era de 1 ano a mais de contrato do que o Fluminense ofereceu. O Boca deu um contrato até 2029 e o Fluminense deu esse mesmo contrato, igualou ali as bases salariais até 2028. Então foi essa a situação. O Fluminense deu um aumento salarial, tá? Agora, dentro dessa situação, igualou a proposta que o Boca fez. Esse é o detalhe, tá, da negociação. O Fluminense igualou a proposta com 1 ano a menos de contrato, porque ele já joga aqui, enfim, o acordo até ficou melhor. Não seria interessante hoje para o Fluminense renovar até 2029? Eu acho que se a gente olhar do ponto de vista do hoje, talvez sim. O Fluminense queria uma renovação maior. O contrato do Serna era até 2027 e ele, né, se estenderia mais, evitaria um problema de repente, no ano que vem, estar renegociando o contrato de novo. Lembrando que, se ele não renova, em dezembro o Serna já era quase que um ativo que não valia mais nada no Fluminense, porque seria a última temporada do contrato, quem quisesse levar, levava. Então, facilitava, era só esperar um pouco, né, até o final do ano. Só que qual que é o ponto central da questão da renovação de até 29 e até 28? Na minha visão, tá? Na minha visão. Com o contrato até 28, lembrando que o Serna tem 28 anos, ele é 9,7, ou seja, a gente está renovando o contrato dele até 31 anos. O Serna é um jogador que ele não tem estofo de carreira, pega a carreira dele como um todo, ele não tem um estofo para você garantir que até quando ele vai jogar bola. O Serna do Fluminense, eu posso botar até o do Alianza Lima, o Serna de 24, 25, 26, não é o Serna do resto da carreira, pensando no nível que joga. A carreira do Serna até os seus 25 anos, 24, 25 anos, ela é uma carreira de Sportivo Luquenho, Los Chancas, ADT, Cerzedo, Parafita, Madeiro FC. Talvez você conheça o Sportivo Luquenho desses times aí. Então, dar um contrato neste momento, que vai até os 32 anos do Kevin Serna, poderia fazer com que o Serna... 2 motivos. Se ele estoura pra cacete, ele vai querer uma outra renovação de qualquer maneira. Uma outra renovação de contrato. Se o Serna vira artilheiro da Copa do Mundo pela Colômbia, né? Por outro lado também, se o Serna decai o nível, como aconteceu agora na saída do Keno, a gente está preso a um contrato longo. Óbvio, o Keno renovou o contrato, né, no ano passado. Não foi esse o problema de dar um contrato muito longo. Estou só fazendo uma comparação de que fica agarrado muito tempo. Então acho que é um prazo ok, um contrato até o final de 28.
né? O Serna não é um jogador tão jovem quanto aparenta, né? Por conta justamente de ter se despontar ali mais tarde. E acho que no final das contas sai todo mundo feliz. O Serna ganha uma valorização no Fluminense, eu acho que se estabelece de uma maneira mais interessante, pensando na carreira. E até eu tinha essa impressão, enfim, a fala do Freitas falava sobre dinheiro também. Quando ele fala de valorização na carreira. A gente tem que lembrar que o jogador de futebol ganha muita grana. Mas para fazer a vida é diferente. E um cara que vem igual o Serna, que até 2 anos atrás tinha acabado de chegar na Alianza Lima, esse cara não ganhou dinheiro suficiente para poder ficar na vida, né? Não ganhou dinheiro como outros jogadores no futebol, como Keno, por exemplo, que já foi lá no Pirâmides para conseguir uma grana forte, já foi jogar, jogou em Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, foi campeão nesses times, premiações grandes. O Serna não entrou nessa ainda. Então, valorização financeira do Boca seria interessante, o Fluminense iguala esse salário. Ficou bom pro Fluminense, que renova um dos principais jogadores, um jogador extremamente carismático, um jogador já com história no clube, com um ano principalmente muito marcante dentro de campo e o outro muito marcante na memória do torcedor, né, em 2024. E ficou bom pro empresário do Serna também, que convenhamos, né? No final das contas, o cara era chato pra cacete e acaba dando entrevista o tempo todo. Provavelmente vai ficar agora quieto durante um tempo aí, sem ficar oferecendo o Serna desesperado para ter uma proposta e tentar renovar esse contrato. Ficou ruim só para um time, pro 2, né? Pro Boca, que ficou desesperado porque não conseguiu pegar nem o Rinestrucci nem o Serna, e pro Alianza Lima, que tem 30% do passe do Serna, e o Serna não foi vendido agora por um valor que seria interessante para eles. Então é isso, tá? Todos os bastidores da renovação do Kevin Serna estão aqui nesse vídeo. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu.